Irmãos e irmãs, neste dia 8 de setembro, a Igreja celebra a Natividade de Nossa Senhora. É uma grande festa, muito importante, pelo que ela significa, a vinda ao mundo daquela que será a mãe do nosso Salvador. É uma festa de uma longa tradição na Igreja. E as leituras são escolhidas para nos ajudar a compreender a grandeza desse acontecimento. E para que nós possamos hoje, com muito carinho, celebrar o nascimento de Nossa Senhora. A primeira leitura da profecia de Miqueias diz: Tu, Belém de Éfrata, pequenina entre os 1000 povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará Israel. Sua origem vem de tempos remotos. Deus deixará seu povo ao abandono até o tempo em que uma mãe der à luz, e o resto de seus irmãos se voltará para os filhos de Israel. Então, essa predição do nascimento de Jesus, que vem lá do Antigo Testamento com os profetas, ela se realiza na pessoa de Nossa Senhora. E o Evangelho que nos é proposto para essa festa é exatamente do Evangelho de Mateus, a genealogia de Jesus, que começa, segundo Mateus, livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E aí Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, e aí por diante, gerações e gerações. Então hoje nós somos convidados a rezar sobre essas leituras e pedir ao Senhor que Ele nos dê a graça de nós podermos penetrar e compreender aquilo que essa festa quer significar. Eu queria aproveitar também nessa nossa reflexão para trazer alguns textos da liturgia da Igreja. A celebração de hoje é para nós o começo de todas as festas. O nascimento de Maria Santíssima traz ao mundo o anúncio jubiloso de uma boa nova. A mãe do Salvador já está entre nós. São Pedro Damião afirma em sua homilia para essa festa: Deus onipotente, antes que o homem caísse, previu a sua queda e decidiu antes dos séculos a redenção humana. Decidiu Ele encarnar-se em Maria. Então, hoje é o dia em que nós celebramos como Deus começa a pôr em prática esse plano eterno. Pois era necessário que ele construísse a casa antes que o rei descesse para habitá-la. Casa linda, porque se a sabedoria constrói uma casa com 7 colunas trabalhadas, esse palácio de Maria está alicerçado nos 7 dons do Espírito Santo. Salomão celebrou de modo soleníssimo a inauguração de um templo de pedra. Como celebraremos o nascimento de Maria, templo do Verbo encarnado? Nessa festa, o mundo católico admira Nossa Senhora como sendo ela a aurora que anuncia o sol de justiça, que dissipa as trevas do pecado. Nela, a Igreja convida a contemplarmos uma menina como todas as outras e que ao mesmo tempo é única, pois é bendita entre todas as mulheres. É a filha de Sião imaculada, destinada a tornar-se a mãe do Messias. Assim falou São João Paulo II em uma das suas audiências para essa festa. Esse evangelho de hoje, da genealogia, é um evangelho que, seguindo a tradição
judaica, vem sempre a genealogia pelo lado masculino, e as pouquíssimas mulheres que aparecem na genealogia são também grandes surpresas, porque não são mulheres de quem se pode elogiar. Ao contrário, Tamar, Raabe e Ruth, e depois Maria. Tamar comete incesto com seu sogro, Raabe a prostituta, e a mulher de Urias foi tomada criminosamente por Davi, e Raabe usa a esperteza para garantir o casamento com Boaz e assim salvar o seu povo. Mateus quer realçar a figura de Maria como instrumento divino do plano messiânico. No versículo 16 aparece uma ruptura na genealogia. Depois de tantas gerações, de Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. É firmada aqui a fé da comunidade na concepção virginal de Jesus. O Padre Vieira escreveu um sermão muito bonito, que eu vou ler aqui para vocês um pedacinho. Quereis saber quão feliz, quão alto e quão digno de ser festejado é o nascimento de Maria? Vede o para que nasceu. Nasceu para que dela nascesse Deus. Nasceu para que dela nascesse Deus. Perguntai aos enfermos, para que nasce esta celestial menina? E eles vos dirão que nasce para a Senhora da Saúde. Perguntai aos pobres, dirão que nasce para a Senhora dos Remédios. Perguntai aos desamparados, dirão que nasce para a Senhora do Amparo. Perguntai aos desconsolados, dirão que nasce para a Senhora da Consolação. Perguntai aos tristes, dirão que nasce para a Senhora dos Prazeres. Perguntai aos desesperados, dirão que nasce para a Senhora da Esperança. Os cegos dirão que nasce para a Senhora da Luz. Os discordes para a Senhora da Paz. Os desencaminhados para a Senhora da Guia. Os cativos para a Senhora do Livramento. Os cercados para a Senhora da Vitória. Os navegantes para a Senhora da Boa Viagem. Os desconfiados da vida para a Senhora da Boa Morte. Os pecadores todos para a Senhora da Graça. E se todas essas vozes se unirem a uma só voz, dirão que nasce para ser Maria, a mãe de Jesus. Então, irmãos e irmãs, vamos celebrar hoje com muita fé, com muita alegria, esse aniversário, essa vinda ao mundo daquela que será para nós a mãe do nosso Salvador. Nos alegremos com ela e nos alegremos com toda a igreja que a recebe hoje como nossa mãe. Por intercessão de Nossa Senhora, que ela nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.